Se você já perdeu um sábado inteiro empurrando cortador de grama, desviando de árvore, contornando canteiro e ainda terminou cansado, suado e com a sensação de que o serviço poderia ter sido feito de forma mais inteligente, então um robô cortador começa a não fazer muito sentido. A proposta aqui é simples, mas poderosa. Um equipamento que corta a grama sozinho, mantém o jardim sempre aparado e devolve para você tempo livre, sem barulho excessivo, sem cheiro de combustível e sem esforço físico. Hoje a gente vai analisar um robô cortador da Redkey, pensado para áreas residenciais médias, com fio de limite, recarga automática, boa autonomia e capacidade de trabalhar até em terrenos inclinados, para entender se ele realmente cumpre o que promete no uso real do dia a dia. Nós somos o Review Produtos Online, um canal dedicado a analisar os mais variados produtos de forma clara, direta e sem enrolação. Se você quer parar de entrar em fria na hora das compras, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final, porque, no bônus, eu vou te explicar como planejar a instalação do fio de limite para reduzir falhas, como ajustar a altura de corte para manter a grama saudável e o que fazer para o robô render melhor em terrenos com inclinação. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse robô cortador. Cobertura de área bem dimensionada para jardins residenciais médios, com foco em manutenção constante. Esse robô foi projetado para cuidar de áreas de até aproximadamente 1/4 de acre, o que na prática o atende muito bem à maioria dos quintais e jardins residenciais de casas. O grande diferencial aqui não é cortar tudo de uma vez, como um cortador tradicional, mas manter a grama sempre baixa por meio de cortes frequentes. Isso cria um gramado mais uniforme, com aparência constante de jardim bem cuidado, sem picos de crescimento. Para quem entende a lógica do robô, essa capacidade é mais do que suficiente, porque ele trabalha ao longo da semana, não apenas em um único dia pesado de corte. Sistema de fio de limite com boa extensão, que define com precisão onde o robô deve ou não trabalhar. O uso de fio de limite é um dos pilares do funcionamento confiável desse tipo de equipamento. E aqui ele vem com uma metragem generosa, permitindo contornar áreas, canteiros, árvores, piscinas e obstáculos com bastante precisão. Quando bem instalado, o robô entende exatamente o perímetro de trabalho, evitando áreas sensíveis e reduzindo o risco de fuga ou corte indevido. Na prática, isso significa que você ensina o jardim para o robô uma vez e depois só acompanha o funcionamento, sem precisar ficar vigiando a cada ciclo de corte. Capacidade de trabalhar em terrenos inclinados, ampliando o uso em quintais menos perfeitos. Um ponto que merece destaque é a capacidade de lidar com inclinações de até 45 graus. Isso é relevante, porque muitos jardins não são totalmente planos, e áreas com desnível costumam ser problemáticas para equipamentos mais simples. Esse robô foi pensado para manter tração e estabilidade mesmo em subidas mais acentuadas, desde que o solo não esteja escorregadio demais. Para quem tem quintal com rampas suaves ou áreas inclinadas, isso amplia bastante a utilidade do equipamento e evita aquelas ilhas de grama que ficariam sem corte. Funcionamento automático com retorno inteligente para recarga, sem intervenção manual. Aqui entra um dos maiores benefícios de um robô cortador: a autonomia. Quando a bateria atinge um nível baixo, o equipamento interrompe o trabalho e retorna sozinho para a base de recarga. Depois de recarregado, ele retoma o ciclo de corte conforme a programação. Isso elimina completamente a necessidade de você se preocupar com carga, tomada ou tempo de uso. Na prática, o robô passa a trabalhar de forma previsível e constante, mantendo o gramado sempre aparado sem que você precise lembrar de ligar ou desligar. Corte frequente com sistema de mulching, que devolve nutrientes ao solo.
O método de corte adotado é o de aparo constante, triturando a grama em partículas muito pequenas e devolvendo esse material ao solo como cobertura. Esse processo, conhecido como mulching, ajuda a manter a umidade do solo e devolve nutrientes naturais à grama. Com o tempo, isso pode resultar em um gramado mais verde e mais denso, desde que o uso seja regular. É uma abordagem diferente do corte tradicional com coleta, mas que se encaixa muito bem na proposta de manutenção contínua e automática. Depois de observar todos esses pontos positivos, dá para perceber que o robô não foi pensado para salvar um gramado abandonado de uma vez só, mas para manter um jardim já minimamente cuidado sempre no ponto ideal. Ele entrega conveniência, constância e economia de esforço físico, o que muda completamente a relação com a manutenção do quintal. Para facilitar a sua decisão, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança. Ainda assim, como toda compra consciente, é fundamental entender também os pontos negativos, porque são eles que definem se esse robô realmente combina com o seu tipo de jardim e com a sua expectativa de uso. Instalação inicial exige planejamento e paciência, especialmente na colocação do fio de limite. Apesar de depois funcionar de forma quase autônoma, o primeiro passo exige dedicação. A instalação do fio de limite precisa ser feita com cuidado, respeitando curvas, obstáculos e distâncias recomendadas. Se esse processo for feito de forma apressada, o robô pode apresentar falhas de navegação ou deixar áreas sem corte. Isso não é um defeito do equipamento, mas faz parte da tecnologia. A boa notícia é que essa instalação é feita uma única vez, e quando bem executada, o sistema se torna extremamente confiável. Tempo de execução por ciclo pode parecer curto para quem está acostumado com o corte tradicional. A autonomia de cerca de 70 minutos por ciclo pode causar estranhamento em quem pensa no corte como uma tarefa única e longa. Aqui é importante mudar a mentalidade. O robô trabalha em ciclos frequentes, não em maratonas. Em jardins maiores ou com grama mais densa, ele pode precisar de mais ciclos ao longo do dia ou da semana para cobrir tudo. Isso não impede o uso, mas exige entender que o resultado aparece de forma gradual e contínua. Desempenho depende muito da regularidade de uso e da altura inicial da grama. Esse tipo de robô não foi feito para enfrentar grama muito alta ou mato pesado logo de cara. Se o gramado estiver fora de controle, o ideal é fazer um corte inicial com o equipamento tradicional e depois deixar o robô assumir a manutenção. Caso contrário, ele pode trabalhar com mais dificuldade, exigir mais ciclos e apresentar desgaste desnecessário. É uma limitação comum desse tipo de tecnologia, mas que precisa ser considerada para evitar frustração. Sensibilidade a obstáculos pequenos exige atenção na organização do jardim. Objetos deixados no gramado, como brinquedos, galhos grossos ou mangueiras soltas, podem interferir no funcionamento. Embora o robô conte com sensores de colisão, a rotina ideal envolve manter o jardim relativamente organizado. Isso não costuma ser um problema para quem já preza por um espaço bem cuidado, mas vale como ponto de atenção para famílias com crianças ou muitos objetos espalhados. Manutenção periódica das lâminas é simples, mas necessária para manter o desempenho. As lâminas de corte são pequenas e eficientes, porém precisam ser verificadas e substituídas periodicamente para garantir um corte limpo. Não é um processo complicado nem caro, mas exige disciplina. Ignorar essa manutenção pode resultar em grama rasgada em vez de cortada, o que afeta a saúde do gramado ao longo do tempo. E depois de entender onde esse robô brilha e onde ele exige um pouco mais de atenção, vale falar de alguns ajustes práticos que fazem toda a diferença no resultado final, especialmente para quem quer extrair o máximo da automação sem dor de cabeça. No bônus,
A principal dica é planejar bem o traçado do fio de limite, mantendo curvas suaves e evitando ângulos muito fechados, porque isso melhora a navegação e reduz paradas desnecessárias. Ajustar a altura de corte para um nível um pouco mais alto nas primeiras semanas ajuda o robô a trabalhar com menos esforço, principalmente em gramados, ainda se adaptando ao corte frequente. Também vale programar ciclos regulares, em vez de poucos cortes longos, porque isso mantém a grama sempre leve e facilita o trabalho das lâminas. Por fim, verificar o estado das lâminas e limpar a parte inferior do robô periodicamente ajuda a manter a eficiência e prolonga a vida útil do equipamento. No fim das contas, esse robô cortador da Redkey faz muito sentido para quem quer transformar a manutenção do gramado em algo quase invisível, sem esforço físico e com resultado constante. Ele não substitui completamente o cuidado humano em situações extremas, mas entrega exatamente aquilo que promete: autonomia, regularidade e praticidade para jardins residenciais. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. Assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber: você prefere cortar a grama manualmente de vez em quando ou deixar um robô cuidar disso enquanto você aproveita melhor o seu tempo? Me conta nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.